Conexão Entrevista. Boa tarde, espectadores do Conexão Jornalismo. Nós estamos aqui agora com o fotógrafo, fotojornalista, escritor e cientista social Guina Ramos, que acaba de lançar o livro 2112 é o Fim, que é o conjunto de 18 crônicos, né? Ou contos crônicos? Contos crônicos sobre um passado, presente e um futuro do Brasil. Então, Guina, você começou sua carreira como fotojornalista ainda na Block, durante muito tempo, trabalhou para grandes empresas jornalísticas. Como foi essa experiência? Eu comecei no final dos anos 70, já pouco passado, com 20 e tantos anos, e trabalhei na Manchete, na Block, e depois no Jornal do Brasil, e foi realmente uma vivência sensacional, né? Um aprendizado impressionante, porque você está em contato com os acontecimentos assim ao vivo. Foi uma grande experiência, mas depois eu saí do Jornal do Brasil, virei freelancer, trabalhei ainda para Veja, Estadão, Folha e tal. E depois dos anos 90 aí já trabalhei para empresas tipo Shell, Furnas e tal. Fui saindo aos poucos do jornalismo, mas ficou muito marcado aquele período para minha cabeça. Muito, muito, muito importante. E a sua formação acadêmica? Você é formado em Ciências Sociais, né? Sou. Uma formação acadêmica um pouco louca, porque eu comecei nos anos 70, em plena ditadura no governo Médici e tal, e larguei, porque antes fosse preso, que a barra estava pesada. Aí depois entrei por esse processo todo de trabalho, só retornei nos anos 90. Terminei a Faculdade de Ciências Sociais na virada dos anos 2000, e só então é que eu fui fazer mais algumas coisas, fiz uma pós-graduação na Cândido Mendes e fiz o mestrado em História Comparada também na UFRJ. Então... E sobre fotojornalismo, usando o fotojornalismo como meu tema. Interessante. Eu queria perguntar por que você usou esse conceito de contos crônicos no seu livro. Bem, aí já é um salto lá para frente, né? Porque depois dos anos 90 eu comecei a escrever, a fazer literatura, que era um sonho de adolescência. Lancei um livro de contos, Rio de Amores, depois lancei um romance, O Jogo do Resta Um. Em torno de 2007, eu acabei participando de um concurso de contos, que era em Cabo Frio e tal, e eu resolvi falar sobre o futuro daquela região lá, em 100 anos na frente. E como o concurso era uma homenagem a Teixeira e Souza, que foi o primeiro romancista brasileiro, primeiro a publicar um livro no Brasil de romance, de literatura, eu usei o livro dele, O Filho do Pescador, como base no meu conto. Esse conto acabou ganhando o prêmio lá, em primeiro lugar, fiquei todo bobo, 160 candidatos e tal. E pegando esse mote de como estarão as coisas no futuro, eu comecei a fazer para outras regiões, participar de outros concursos, fiz assim para Cachoeira de Itapemirim, para Recife, ou no Rio Grande do Sul, lugares onde havia concurso, fiz uns 10 contos desse tipo, não ganhei mais nenhum. Mas acumulei o material e depois eu resolvi fechar um pouco, fiz até um mapa na contracapa do livro, citando lugares que são falados nos meus contos, fechando um panorama de Brasil como estará daqui a 100 anos. O meu mote, basicamente, é o seguinte: se as coisas continuarem como estão, como será que ficará o Brasil daqui a 100 anos? Então, embora seja ficção, seja literatura, mas os contos refletem uma perspectiva, uma preocupação com o futuro do país, né? É esse o assunto. E como você acha que a sua carreira dentro do fotojornalismo e das ciências sociais contribuiu para essa parte, essa vocação literária sua? Sensacional, né? Porque as duas coisas permitem uma percepção do conjunto, né? O fotojornalismo, quer dizer, a imprensa, né?
te dá acesso a muitos níveis de conhecimento das coisas, dos fatos, né? E as ciências sociais dá uma possibilidade de reflexão, usando teorias várias que foram desenvolvidas pelos cientistas sociais, pelos sociólogos, pelos pesquisadores, para você entender os processos, né? Então, você não vai, assim, de qualquer maneira na vida. Você tem uma percepção de que há acontecimentos gerais que estão acima do seu dia a dia, né? do seu cotidiano, né? Isso, ciências sociais deu, e o jornalismo deu a coisa de procurar a informação, sabe, ao vivo e a cores ali na frente. Muito bom. E os contos do livro têm um pé no passado. Eu queria saber como que foi essa pesquisa do histórico, da história do Brasil. Não, assim, então, usando como ponto de partida aquele lá de Cabo Frio que eu falei, que eu usei a estrutura do romance do Teixeira de Souza, eu resolvi manter esse tipo de estrutura. Então, por exemplo, quando eu falo sobre o Rio de Janeiro, eu estou usando o Machado de Assis, um livro do Machado de Assis, como base para o meu conto. Então, o conto que fala do Rio de Janeiro se chama Memórias Póstumas do Rio de Janeiro. Estou usando como referência Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E assim como o Machado de Assis conta alguma coisa do ponto de vista de quem já morreu, eu estou supondo que o Rio de Janeiro, entre aspas, já morreu quando vai falar sobre o que aconteceu com ele nesses 100 anos. Então, por exemplo, quando eu falo da Bahia, eu uso Jorge Amado como referência, mas ao invés de usar um livro só, como são tantos livros de Jorge Amado, eu uso personagens, eu coloco o correspondente aos personagens dos livros de Jorge Amado convivendo no conto e falando sobre a situação da Bahia. E assim, vários outros. Por exemplo, eu uso Morte e Vida Severina como base para um outro, uso Guimarães Rosa, aí em termos gerais da obra dele, de Grande Sertão Veredas, como base para os contos, né? Quer dizer, estou falando ao mesmo tempo do futuro, como uma previsão suposta sobre o que acontecerá no Brasil, mas estou usando como referência a nossa história e a nossa literatura, nossas obras do passado, né? E na apresentação do seu livro no blog 2112ofim.blogspot.com 2112? O fim.blogspot.com. Ah, certo. O blog, exatamente. O blog é esse. O blog é ofim. 2112ofim.blogspot.com. Perfeito. Que você define os seus contos como vou ler aqui, litero, futurístico, catastróficos. Queria que você explicasse melhor para o público esse conceito. Pois eu estou justamente costurando essas três pontas, né, em cada um dos contos, né? Claro, a base é literária, porque eu estou usando como referência obras literárias, em alguns casos estou usando fatos históricos. É futurista, porque eu estou projetando essa situação do passado, dos contos de base, dos textos de base para um futuro. E são catastróficos, porque a minha colocação é a seguinte, a minha imaginação o tempo todo como estarão as coisas se continuarem como estão. Eu estou supondo, eu estou preocupado, mas eu estou achando que vale a pena refletir sobre isso, que parece que nós não estamos aprendendo a solucionar nossos problemas. E se a gente não conseguir solucionar, porque há a questão ecológica, há a questão da má distribuição de renda, em suma, há a questão das injustiças de vários tipos, da indefinição política e tal. E nós estamos com esses problemas assim há anos, dezenas, decênios e séculos. E se a gente não conseguir aprender rapidamente, e daqui a 100 anos como estará? Né? Então, a perspectiva é sempre um pouco catastrófica, porque fica difícil imaginar que vai haver uma solução mágica daqui para lá, que eu espero até que haja. Entendi.